mestre Zen e o ladrão, uma parábola de perdão. Quando Bankei organizava seus retiros de fim de semana para meditação, vinham muitos alunos de várias partes do Japão para participarem neles. Durante um desses retiros, houve um aluno que foi apanhado a roubar. O fato foi comunicado a Bankei, com o pedido de que o culpado fosse expulso. Bankei ignorou o caso. Mais tarde, o aluno foi apanhado num ato similar e, de novo, Bankei voltou a ignorar a questão. Isso fez com que os outros alunos se aborrecessem e fizessem uma petição pedindo a expulsão do ladrão, manifestando que, caso contrário, todos eles partiriam. Quando Bankei leu a petição, convocou-os a todos. Sois irmãos sábios, disse-lhes. Sabeis o que está certo e o que está errado. Podeis ir estudar para outro lugar se assim o desejardes. Mas este pobre irmão nem sequer sabe distinguir o bem do mal. Se eu não lhe ensinar, quem o fará? Vou mantê-lo aqui, ainda que todos vós partais. Por que Bankei ignorou os alunos, a denúncia dos alunos? Porque todos tinham uma mentalidade centrada no dinheiro. Todos são ladrões. Há um ladrão que tenta roubar os outros ladrões. Mais nada. Neste mundo, se amealhamos, convertemos-nos num ladrão. Se possuímos algo, convertemos-nos num ladrão. Há dois tipos de ladrões no mundo: os respeitáveis e reconhecidos, aprovados, registrados e autorizados pelo Estado, e os outros, os não autorizados, os que o fazem por sua conta. Roubo legal e roubo ilegal. Os legais são respeitados. Os ilegais, evidentemente, não são respeitados porque vão contra as normas. Os espertos, na verdade, nunca vão contra as normas. Tentam descobrir como roubar sem as transgredir. Mas há outras pessoas que não são tão espertas e que, quando se apercebem de que, seguindo as regras, nunca vão conseguir nada, as colocam de lado e começam a cometer atos ilegais. Mas todos eles são maníacos do dinheiro. Foi por isso que Bankei ignorou o assunto. Mais tarde, o aluno foi apanhado num ato similar e, de novo, Bankei voltou a ignorar a questão. Ele sabe que estão todos no mesmo barco e que não há diferença entre eles. Ficará surpreendido por saber que quando alguém tem êxito nos seus atos criminosos, se converte numa pessoa respeitável. Somente quando falha é que se converte num criminoso. Os ladrões com êxito convertem-se em reis, e os reis fracassados convertem-se em ladrões. É só uma questão de ter êxito. Se temos poder, somos grandes imperadores. Quem foi Alexandre Magno? Um grande ladrão, mas teve êxito. Os vossos pretensos políticos são todos uns ladrões. Procuram acabar com os outros ladrões. Pode ser contra o contrabando, contra o roubo, contra isso e contra aquilo. Mas, no fundo, são os maiores ladrões e os maiores contrabandistas. Apenas fazem as coisas legalmente, ou pelo menos conseguem aparentar que as estão a fazer legalmente. Têm sucesso, pelo menos enquanto estão no poder. Quando deixam de estar, todas essas bonitas histórias sobre eles, pura e simplesmente desaparecem. O político, uma vez deposto, converte-se num fenômeno desagradável. Pode tratar-se de Richard Nixon ou de Indira Gandhi. Logo que é deposto e que o poder desaparece, quando já não tem poder para se proteger, tudo salta à vista. Se tivermos conhecimento da forma como essa pessoa enriqueceu,
então não conseguiremos respeitá-la. Mas se a pessoa é realmente rica, pode conseguir manter os outros calados. As pessoas têm má memória e esquecem facilmente. Li no livro de história como 20 pessoas tinham sido expulsas da Inglaterra por serem piratas. E o que aconteceu ao fim de 30 anos? Dessas 20 pessoas, algumas foram para a Austrália e outras foram para os Estados Unidos. Algumas delas conseguiram chegar ao cargo de governador nos Estados Unidos. Outras tornaram-se banqueiras ou grandes proprietárias de terra, mas todas elas se haviam tornado pessoas muito respeitáveis. Por isso o banqueiro ignorou o caso. Não lhe prestou muita atenção e ignorou. Está tudo bem, é assim que funciona o mundo. Uma pessoa que não tem a mente centrada no dinheiro, ignora. Isso fez com que os outros alunos se aborrecessem e fizessem uma petição pedindo a expulsão do ladrão, manifestando que, caso contrário, todos eles partiriam. Ora bem, aquelas pessoas não estavam ali para meditar coisa nenhuma. Se realmente estivessem ali para meditar, entenderiam alguns requisitos, que tinham de estar menos centradas no dinheiro e mais desapegadas dos seus bens materiais, que não tem grande importância quando alguém lhe tenha tirado uns cêntimos, que não tem grande importância porque não é uma questão de vida ou de morte, que é preciso entender como funciona a mente e a maneira como as pessoas estão ligadas ao dinheiro. O leitor será contra o ladrão porque lhe roubou o dinheiro, mas como é que você o conseguiu? Tê-lo-á conseguido de alguém, de uma forma ou de outra, porque ninguém nasce com dinheiro. Todas as pessoas chegam ao mundo com as mãos vazias. Afirmamos que tudo que possuímos nos pertence, mas não há nada que pertença a ninguém. Essa seria a atitude de uma pessoa que realmente estivesse ali para meditar. Que nada pertence a ninguém. Teria cada vez menos apego aos bens materiais. Mas essas pessoas tinham a mente centrada no dinheiro. E quando alguém tem esse tipo de mentalidade, a política aparece naturalmente. Ao verem que o ladrão tinha sido ignorado por 2 vezes, devem ter pensado: que tipo de mestre é este? Parece que está a favor do ladrão. Não conseguiam compreender por que razão ele estava a ignorar o caso. Ele estava a ignorar o caso para lhes mostrar que tinham de deixar de estar centrados no dinheiro. Sim, roubar é errado, mas centrar-se no dinheiro também não está certo. Quando viram que foram ignorados por 2 vezes, ficaram aborrecidos, fizeram uma petição. É a política que entra imediatamente em ação, com protestos, petições. O pedir a expulsão do ladrão, manifestando que, caso contrário, todos eles partiriam. Não estavam ali para meditar coisa nenhuma. Se realmente estivessem ali para meditar, a sua abordagem ao problema teria sido completamente diferente. Teriam sido mais compassivos com aquele homem e com a sua avidez por dinheiro. Se realmente fossem mediadores ou meditadores, teriam contribuído com algum dinheiro para dar àquele homem. Por favor, fica com este dinheiro para não teres que roubar. Isso teria indicado que estavam ali para meditar, para se transformar. Mas, em vez disso, fizeram uma petição para que o ladrão fosse expulso. E não só, ameaçaram que partiriam todos caso isso não acontecesse. Não se pode ameaçar um mestre como um banqueiro. Quando o banqueiro leu a petição, convocou a todos e disse: "Sois irmãos sábios", disse-lhe, "sabeis o que está certo e o que está errado. Podeis ir estudar em outro lugar, se assim desejardes, mas este pobre irmão nem sequer sabe distinguir o bem do mal. Se eu não lhe ensinar, quem o fará? Vou mantê-lo aqui, ainda que todos vós partais." Há que entender várias coisas. Quando o mestre diz: "Sois irmãos sábios", está a ridicularizá-los e a criticá-los duramente. Não está a dizer-lhes que são sábios, e sim que são absolutamente tolos. Mas todos os tolos se creem sábios. Na verdade, um dos requisitos
básicos para se ser tolo é acreditar que se é sábio. Os sábios não pensam que são sábios. Os tolos pensam sempre que são sábios. Todos eles são tolos. Não reconhecem a pessoa que tem diante deles e protestam e ameaçam-no. O homem é tão louco que ao longo dos tempos tem vindo a fazer toda espécie de loucuras. E as maiores loucuras têm sido feitas sempre que há um Buda, porque não compreendem, não se dão conta da pessoa que tem na sua frente, continuam a agir de forma infantil e imatura, continuam a dizer tolices. Bankei diz: sois irmãos sábios, sabeis o que está certo e o que está errado. Podeis ir estudar para outro lugar, se assim o desejardes, mas este pobre irmão nem sequer sabe distinguir o bem do mal. Se eu lhe ensinar, quem o fará? De maneira que podeis ir, e eu ficarei com ele. Ensiná-lo-ei. Vou manter aqui que todos vós, mesmo que todos vós partais. Por vezes acontece que é mais difícil ensinar aquele que pensa que tem razão do que aquele que pensa que está errado. É mais fácil ensinar um criminoso do que um santo. É mais fácil ensinar uma pessoa que no fundo sente que está a fazer algo errado porque está disposta a aprender. Ela própria quer sair daquele estado em que se encontra, mas alguém que pensa, estou a fazer a coisa certa, não pretende sair do estado em que está, porque se sente totalmente feliz nesse estado. É impossível mudar essa pessoa. Por que razão, diz o mestre, podeis ir todos embora, e eu ficarei com este homem, este pobre irmão? Por que razão diz? Porque este pobre irmão tem uma possibilidade, um potencial. Um dia houve um homem, um terrível criminoso, assassino e pecador, que foi encontrar ao encontro de Buda, para ser iniciado. Quando chegou, teve medo de que não o deixassem entrar. Talvez os discípulos não lhe permitissem ver Buda. Por isso chegou num momento em que não havia muita gente. E não entrou pela porta principal, saltou o muro. Quis o acaso que Buda não estivesse lá. Saíram para mendigar, e o homem foi apanhado. Disse aos discípulos: não vim para roubar nem para fazer nada parecido. Só tinha medo de que não me deixassem entrar pela porta principal. Todas as pessoas que me conhecem, sou um homem famoso por aqui. Sou a pessoa mais odiada e mais temida das redondezas. Toda a gente me conhece. Por isso tinha medo de que não me deixassem entrar. Que talvez não acreditasses que quero converter-me num discípulo de Buda. De modo que o levaram à presença de um dos grandes discípulos de Buda, Sariputra, que também era astrólogo e que possuía um talento especial, um talento telepático, para ler as vidas passadas das pessoas. Pediram a Sariputra: observe o interior deste homem. Sabemos que nesta vida é um assassino, um pecador e um ladrão, e que cometeu todo tipo de barbaridades. Mas talvez tinha tido alguma virtude nas suas vidas passadas. Talvez por isso queira tornar-se Sansin. Procura nas suas vidas passadas. Sariputra olhou para dentro das suas 80.000 vidas passadas. E ele tinha sido sempre igual. Até Sariputra começou a tremer frente àquele homem. Era muito perigoso. Tinha sido um assassino e um criminoso 80.000 vezes. Tinha sido sempre um pecador. Era um pecador genuíno. Era impossível mudar aquele homem. Não havia a mínima possibilidade. Nem mesmo Buda o poderia fazer. Sariputra disse: expulsai-o, levai-o imediatamente daqui para fora, porque até mesmo Buda fracassará com este homem. Ele é um pecador genuíno. Vi 80.000 vidas nele e não posso ir mais além. É quanto basta. De modo que o homem foi expulso. Sentiu-se tão magoado, não havia qualquer hipótese para ele, em vida. Não podia estar perto de Buda, por isso decidiu suicidar-se. Dirigiu-se à parede logo ao virar da esquina do portão principal e preparava-se para despedaçar a cabeça contra ela, quando de repente
Buda, regressando de sua ronda de mendigar, o viu. Dirigiu-se a ele, impediu que se suicidasse, levou-o para dentro e iniciou. E a história conta que, no espaço de 7 dias, este homem se converteu num No espaço de 7 dias, tornou-se um iluminado. Isso deixou todos desconcertados. Sariputra foi ao encontro de Buda e disse-lhe: "O que é isso? Toda a minha clarividência e a minha astrologia não passam de um disparate? Procurei em 80 mil vidas deste homem. Se ele pode tornar-se iluminado em 7 dias, qual é a finalidade de procurar nas vidas passadas das pessoas? Então tudo isso é um absurdo? Como pode acontecer algo do gênero?" E Buda disse-lhe: "Olhaste para o seu passado, mas não olhaste para o futuro. E o passado já passou. Uma pessoa pode mudar no momento em que decida mudar. A própria decisão é determinante. Quando alguém viveu 80 mil vidas de infelicidade, sabe-o e anseia por mudar. E a intensidade do seu propósito de mudar é infinita. Por isso pode acontecer em 7 dias. Sariputra, tu ainda não chegaste à iluminação. És um bom homem. Tens boas vidas. Não te sentes sobrecarregado com o teu passado. Há em ti uma certa retidão. Foste Brahmane durante algumas vidas. Um erudito, uma pessoa respeitada. Mas olha para este homem. Tinha sobre ele o peso de 80 mil vidas e queria libertar-se. Queria realmente libertar-se. Por isso se deu o milagre. E aos 7 dias saiu do seu cárcere. A intensidade do seu passado estava a obrigá-lo. Este é um dos aspectos básicos que é necessário compreender na transformação das pessoas. As que se sentem culpadas podem transformar-se facilmente. As que se sentem bem e são corretas são muito difíceis de transformar. As pessoas religiosas são muito difíceis de transformar. As não religiosas são mais fáceis de transformar. Por isso, quando uma pessoa religiosa vem ter comigo, eu não lhe presto grande atenção. Mas quando se trata de uma pessoa não religiosa, sinto-me realmente interessado. Empenho-me nela. Passo tempo junto dela. Estou lá para ela porque existe uma possibilidade. É por isso que Bankei diz: se eu não lhe ensinar, quem o fará? Vou mantê-lo aqui, ainda que todos vós partais. E uma torrente de lágrimas purificou o rosto do irmão que tinha roubado. O seu desejo de roubar tinha se desvanecido. E banhando-o pela compaixão do mestre, o ladrão deixa de ser um ladrão e purifica-se completamente. Começou a chorar e aquelas lágrimas purificaram seu coração. Este é o milagre da presença de um mestre. E a história não diz nada acerca do que aconteceu a todas aquelas pessoas políticas.